Isto. Vamos lá, então. Boa noite, minha gente. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, iniciando o novo semestre, né? O terceiro semestre já do curso. O tempo voa, né? Vocês já estão no terceiro semestre, a gente aqui juntos desde o primeiro. Só que agora a gente vai ter um desafio diferente, né? Eu trabalhei as duas disciplinas de prática de ensino com vocês, a prática 1 e a prática 2, e agora nesse semestre eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática financeira, tá? Eu sei que vocês acabaram de sair de uma aula de cálculo com o professor Maurício, e depois que eu explanar como que vai ser a disciplina de matemática financeira, eu vou abrir no finalzinho ali da nossa conversa, que vai ser uma conversa rápida, eu prometo. Até a Andriele já tinha chamado lá por mensagem, né? Dito, ai, prof, é tão cansativo, né? Ter uma aula, 1h30 de cálculo, depois mais a matemática financeira. Eu disse, olha, eu prometo que vai ser uma conversa rápida, para que então a gente possa ajustar como é que vão ficar as aulas síncronas com vocês, tá bom? Então eu queria apresentar a disciplina, dizer como é que vão ser nossas aulas e aí combinar com vocês. Porque acontece também que a gente tem noites de aula na instituição, tá? E aí o que acaba acontecendo? Eu tenho só 2 noites que me sobram, e a gente vai ter que fazer alguns ajustes, mas tudo vai se ajeitar. Então, primeiro dizer, né, boas-vindas para vocês, dizer que a matemática agora, que a disciplina agora é matemática financeira, mas que essa matemática financeira, ela não é uma disciplina tão aprofundada propriamente em matemática financeira. Nós temos uma parte dela que realmente é a parte de matemática financeira, e essa parte introdutória, se vocês chegaram a olhar o material que a professora colocou lá na sala de aula do Moodle, essa parte introdutória, ela é de conteúdos do ensino fundamental. Então, essa primeira parte de razão, proporção e porcentagem, também faz parte, né, da matemática financeira, porque muito da matemática financeira se constrói a partir da ideia de percentuais e de regra de 3, mas nós precisávamos, esse conteúdo, ele não aparece em outros componentes do curso, então, por isso aqui, a gente tem um olhar especial para ele, tá? Então, eu vou começar apresentando para vocês, e aí vocês vão me dizer se vocês estão vendo, porque a partir de agora eu não vejo mais vocês para ver janelinhas abertas, tá? Eu quero que vocês me digam se vocês estão vendo esse documento de Word que eu estou projetando aqui. Sim. Tá. Essa daqui é a matriz de atividade da disciplina de matemática financeira. Então, eu gostaria, isso daqui tá lá no Moodle, tá, gente? Na nossa sala de aula do Moodle. Então, eu gostaria que vocês olhassem com atenção, porque aqui tá o que a gente vai estudar durante o semestre e quando que a gente vai estudar. E aí, eu esqueci de falar uma coisa bem importante para vocês. Só deixa eu olhar aqui meu WhatsApp para ver se ela não entrou em contato. Mas nós vamos ter uma diferença nessa disciplina de matemática financeira, que eu vou trabalhar em conjunto com outra professora, que é a professora Ciomara. Ela é a nossa coordenadora adjunta da UAB, e ela vai trabalhar alguns tópicos da disciplina de matemática financeira mais diretamente com vocês, tá? Ela é professora de matemática também, atua no curso lá no campus de Júlio de Castilhos, e ela vai desenvolver alguns tópicos dessa disciplina junto comigo. E nós vamos trabalhar com a tutora Sandra, que já é conhecida de vocês, tá?
Então, nesse tópico 1, a ideia é que a gente revise o que é razão e proporção e suas relações com a matemática, com o ensino. Então, aqui eu trago o desdobramento, né, os recursos utilizados. Nesse tópico está previsto um questionário lá no Moodle. Eu não sei se vocês, depois vocês vão me contar se vocês já olharam a disciplina, já assistiram um vídeo, se vocês estão com dificuldade, como é que tá isso. Mas tem um questionário lá para vocês fazerem que vale 0,5, tá? Aqui também tem uma lista de exercícios. Aí eu queria pedir para que vocês façam essa lista de exercício de modo que vocês consigam, no dia da prova final, levar essas listas e entregar no polo de forma presencial. Então, eu estou pedindo para que vocês façam a lista de exercícios em folhas soltas, tá? Para que vocês, quando chegarem lá para fazer a prova da disciplina de matemática financeira, vocês entreguem essa lista, tá? Aí, depois desse questionário valendo 0,5, lá no tópico 2, a gente vai estudar a regra de 3 simples e composta e porcentagem, tá? E vocês vão ter outro questionário valendo 0,5 lá no Moodle, tá? No tópico 3, e aí que eu queria deixar claro, a nossa ementa, ela traz, além de conteúdos, ela traz esse dizer aqui. Vocês estão vendo onde eu estou passando com o mouse? A mão com o mouse? Ok. Então, essa parte aqui, ó, constituição de estratégias de ensino e aprendizagem da perspectiva da prática docente e suas relações com a educação matemática. Quer dizer o quê? Que eu tenho que vincular a matemática financeira, que é a disciplina, com práticas de sala de aula, tá? Para nós, que já fizemos 2, isso vai ser muito fácil, né? Mas esse tópico 3, ele vai ser todo dedicado a eu socializar com vocês materiais diferentes para se trabalhar justamente o que eu desenvolvi conceitualmente no tópico 1 e 2. Então, lá no tópico 3, a gente vai trabalhar atividades de sala de aula, sabe? Coisas diferentes, atividades diferentes. E aqui nós vamos, no tópico 3, nós vamos ter uma atividade que vale 1 ponto, que é cada um pesquisar uma atividade diferente relacionado ao tópico 1 e 2, que foi o estudo de razão, proporção, porcentagem e regra de 3, uma atividade que possa ser desenvolvida em sala de aula para compartilhar com os colegas. Isso vai ser o tópico 3. Bom, lá no tópico 4, aí quem vai desenvolver com vocês vai ser a professora Silmara. Ela vai trabalhar juro simples e juro composto. Lá no tópico 5, a gente vai trabalhar, ela vai trabalhar, porque é ela que vai trabalhar o 5 também, cálculo de taxas e descontos. No tópico 6, eu volto a trabalhar com vocês equivalência de capitais, séries de pagamentos e sistema de amortização lá no tópico 7. Cada um com 0,5 de pontuação, tá? Com questionário lá no Moodle. Tópico 8. Deixa eu ver se eu consigo permitir. Eu tenho 2 pessoas querendo entrar. Tá, agora eu preciso voltar para a apresentação.
Estão vendo a apresentação ou parou para vocês? Ai, ai, ai. Tá funcionando. Tudo normal. Tá, estão vendo. Tudo bem. Então, no tópico 8, como eu estava falando, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre educação financeira, como colocar isso em prática, naquela mesma ideia da PEC 2, um pouquinho mais aprofundado. E no tópico 9, a gente vai ter novamente uma pesquisa. Gente, eu vou parando para permitir a entrada de colegas, tá? Tá. Aqui. No tópico 9, nós vamos ter novamente um trabalho valendo um ponto, que é essa estratégias de ensino-aprendizagem, e aí vai ser correspondente ao tópico 4, que era juros simples e compostos, e ao tópico 8, que é educação financeira. E aí, no tópico 10, que aí vai ter a prova final, que vocês fazem lá no polo, vocês já estão acostumados, no valor de 6 pontos. Então, gente, voltando aqui, esse material que eu acabei de colocar no projetar e explicar para vocês, ele está na nossa sala de aula lá no Moodle, para que vocês possam olhar com mais cuidado, mas não fiquem ansiosos, porque a gente vai indo pouco a pouco. Mas a ideia que nós tivemos, eu e a professora Silmara, que eu quero deixar muito bem clara para vocês agora, tá? Então, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Tem 3 tópicos, eu acho que 3 ou 4, agora eu não recordo bem, que vão ter os questionários, que vale 0, 5. Então, esses vocês já estão acostumados a fazer. Ok. Vão ter 2 tópicos que vão ter. Então, são 2, eu acho. São 4 tópicos, eu acho. E vão ter, então, 2 trabalhos valendo 1. O que são esses trabalhos? A gente vai estudar razão, proporção, regra de 3 e porcentagem, e vai pensar em alguma atividade diferente, criativa, para que eu possa usar em sala de aula, tá? É uma relação da disciplina com a sala de aula. Isso vai acontecer no tópico 3 e depois lá no tópico 9. Quando for no tópico 9, a gente vai pensar em estratégias de ensino de juros simples, juro composto e da educação financeira. Lá para o tópico 9. Isso são as avaliações que vão ser feitas durante o semestre. Acompanhar aqueles tópicos que a gente for dar a explicação de um exercício e tiver uma lista de exercício, atenção agora. A gente pede para que vocês desenvolvam as listas, assim como a prof fez aqui, ó, que vocês devem ter visto lá, ó. As listas que não sejam em cadernos, ó, que sejam folhas, né, que vocês possam entregar ou tirar uma cópia no final, ou pode fazer num caderno e tirar uma cópia. O que eu quero dizer é que no dia da prova, que vocês forem lá no polo, vocês vão me entregar esta lista. Que estas listas vão valer uma pontuação da prova, tá? Então, cada uma entrega a sua, a tutora lá do polo vai escanear e vai mandar para nós, para a gente fazer essa avaliação e essa validação, ok? Então, basicamente, a disciplina, ela vai ser constituída dessa forma. É uma disciplina que não é para ser pesada, né? Ela é para ser uma disciplina boa de se cursar, o conteúdo é bom, ele é tranquilo, porém, não exime vocês de fazer aquilo que a gente está solicitando que façam, tá? Quanto agora
sobre essas atividades que vocês vão pesquisar as atividades, e aí a aula síncrona que a gente for fazer, vocês vão apresentar como foi o seminário IDPEC, vocês vão contar para os alunos como que vocês pensaram em fazer essa atividade lá em sala de aula, né? Olha, eu para ensinar a proporção, eu pensei de fazer desta forma. E aí vocês contam para os alunos como que vocês pensariam em explicar esse conteúdo de proporção, explicam, e isso vai ser a nossa aula síncrona. Então, vocês têm que ir sempre cuidando para não se perder nos tópicos e quando for obrigatório, digamos assim, tipo essa aula síncrona de apresentar, é obrigatório vocês estarem, porque é uma avaliação praticamente, né? Que vocês vão fazer. E aí vocês vão entregar esse material lá numa tarefa do Moodle que a gente vai colocar. E aí a gente vai juntar todas essas atividades que vocês fizeram, tipo, entre aspas, numa apostila, né? Que no final da disciplina eu vou disponibilizar para vocês para que fique um material de pesquisa produzido por vocês, né? Porque cada um vai pensar de um jeito, vai pesquisar uma atividade e depois a gente vai juntar tudo e fica o material de pesquisa já daqui a pouco para o período que vocês estiverem, forem fazer o estágio de vocês, ou forem atuar no ensino, tá? Outra coisa que eu queria dizer é que sempre que vocês fazem um questionário no Moodle, como esse que já tem no tópico 1, vocês precisam desenvolver as questões. Tá explicado isso lá no questionário, mas é só para frisar. Vocês têm que desenvolver as questões, fotografar, escanear e colocar como a tarefa no Moodle, porque a gente dá uma olhadinha na forma que vocês desenvolveram a atividade também, certo? Até o momento, vocês têm alguma pergunta para me fazer? Tá. Então, assim, ó, o que que acontece? A prof tem livre às segundas e às quintas-feiras à noite, tá? Nas segundas eu não tenho compromisso nenhum. À noite eu tenho uma pequena dificuldade familiar aqui em casa, que talvez a gente tenha que ajustar o horário da aula. Eu sei que o professor Maurício marcou todas as aulas de vocês nas segundas-feiras, né? Certamente é o horário que ele pode também. Então, o que que a gente fez? A gente olhou, a gente tem uma planilha compartilhada entre os professores, e a gente assinalou as segundas-feiras, a gente marcou, então, as segundas-feiras que o professor Maurício não tem aula. Então, só hoje que deu esse problema de estarmos na sequência das duas disciplinas, tá? Não vai, pelo menos assim, a menos que a gente se aperte algum dia, mas não é para acontecer isso toda segunda-feira. A gente cuidou isso, tá? Só que se eu for dar aula só nas segundas-feiras que o professor Maurício não estiver dando aula, eu não consigo fechar o meu tempo de aula síncrona. Então, eu vou precisar marcar ou numa quinta ou no sábado de manhã. Daí eu pensei de conversar com vocês, né? É mais fácil nos sábados de manhã para a gente fazer a aula ou nas quintas à noite? Como é que é isso para vocês? Que daí isso, então, a gente ajusta quando a gente não conseguir fazer a aula na segunda, por causa da aula do professor Maurício, a gente ajusta para a quinta ou para o sábado. Tatiane, pode falar. Tá me ouvindo, prof? Tô.
Para mim, sábado fica complicado, porque eu trabalho sempre até meio-dia, tá? Então, se puder deixar sempre para algum dia de noite, para mim fica melhor. Tá. Ou à tarde, né? No sábado também, não sei. É para mim, sábado de tarde já é mais complicado, mas eventualmente, a gente pode marcar sim, se a gente não achar outro tempo. E assim, ó, as aulas que a gente for marcar síncronas, elas vão ficar sempre gravadas, né? Então, vocês podem depois assistir a aula, se for o caso. E a tutora Sandra sempre tá disponível também para ajudá-los. Quero perguntar para você se vocês já olharam o material de matemática financeira lá no Moodle. Chegou Eu, a olhar? eu olhei hoje, estava dando uma olhada, fiz algumas coisas lá também. E aí, só que eu estava no meu serviço, né? Daí eu não consegui olhar bem, mas aí eu vou olhar agora de noite o restante. Tá. Então, assim, ó, a princípio, essa primeira parte, assim, esses primeiros dois tópicos, né? Tópico 1 e 2, eles são bem tranquilos mesmo. Eles são bem tranquilos. Mas, claro, a gente vai fazer a nossa aula de explicação, né, das dúvidas de vocês. Se vocês examinarem bem a sala de aula lá no Moodle, eu acho que eu vou até fazer a projeção aqui. Aqui. Já te dou a palavra, Darwin, agora que eu já projetei, daí só deixa eu rolar ela aqui. Aqui. Vocês estão vendo a disciplina de matemática financeira, né? Então, vocês estão vendo a parte inicial, né? Aonde a professora colocou o plano de ensino, a matriz de atividades, esta que eu explorei ali com vocês, o meu vídeo de apresentação, a apresentação da tutora, tem um fórum de dúvidas que vocês já podem começar a interagir no contexto geral da disciplina, tá? Aí, no tópico 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter um vídeo onde eu explico o conteúdo de razão e proporção. Eu vou colocar nesse link aqui, né? Eu vou colocar a aula síncrona, aqui tá só o link que vocês entraram, né? Mas a gente vai colocar na sequência a gravação aqui da aula síncrona. E aqui tem o material da aula, né? O PDF de toda a aula que eu expliquei lá no vídeo. Então, tem um fórum de tirar dúvidas para que vocês explorem ali, perguntem o que quiserem. Aí, aqui tem a lista de exercícios, que ficou um pouco extensa essa primeira lista. Queria fazer ela menor, mas como são exercícios mais simples, eu pensei que não tivesse problema, né? De fazer ela, deu 22, 23, eu acho. E aí, aqui abaixo, a gente tem a resolução da lista. E na sequência, o questionário para vocês fazerem. E na sequência, a tarefa, que é a resolução do questionário, vocês colocarem ali, tá? Esse questionário a gente vai ter que configurar ali de novo, tá? Então, voltando aqui para minha tela, eu quis mostrar para vocês que depois da lista, a gente vai ter o exercício, a lista resolvida. O que eu aconselho para vocês? Na verdade, sim, essa questão de ter uma lista, a resolução da lista, e não só as respostas da lista, foi uma dica que o professor Odair me deu, né? Ele disse: olha, isso agiliza o processo, porque quando a gente vem para a aula síncrona, os alunos, eles vêm com com o que tu tem que, com a dúvida pontual, né? Então, se conseguiram, enfim, desenvolver, tiveram alguma dificuldade, desenvolver toda a lista e tiveram 2, 3
2, 3 dificuldades pontuais, a gente vai gastar mais tempo nessas questões. Então, eu acatei a ideia do professor Odair, né, e coloquei lá a lista resolvida. Então, a minha dica, né, é que vocês tentem fazer a lista sozinhos, né, tentem achar a resposta, daqui a pouco perguntem, conversem entre vocês. Não conseguindo, olha a lista, tenho certeza que aí vocês vão entender. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem usar o fórum, podem chamar a tutora, e aí a gente acaba fazendo no sábado, na aula síncrona, então, as outras dúvidas de vocês, tá? Neste tópico ainda, o que a gente pode fazer? Como nós estamos na segunda semana do tópico, né? Ele já, em tese, terminaria na segunda-feira que vem, na terça-feira já começa o tópico 2, eu vou deixar aquele questionário ali aberto mais tempo, tipo, até o final da outra semana, porque daí a gente marca para a semana que vem, já que essa semana a gente já fez esse encontro, por mais que seja um encontro mais de apresentação, enfim, mas eu já ocupei o tempo de vocês, né? Então, para a semana que vem, a gente marca um outro encontro, daí ele tira dúvidas mesmo, mais aplicados ao tópico 1 daí, tá bom? E aí vocês já sabem que é assim, eu vou sempre colocar lá o link e vou dizer, né, referente à aula, à explicação, tal, né, que vai ser na semana que vem do tópico 1. Aí eu só vou conferir lá na nossa planilha, se o professor Maurício vai dar a aula na segunda, aí se ele der, a gente marca na quinta, e se ele não der, acaba ficando na segunda, que é mais tranquilo para mim, assim, a gente consegue fazer um horário melhor para vocês, tá bom? Prof, ele já deixou marcada a aula para segunda que vem. Já, tá. Então, daí nós vamos ter que ocupar a quinta ou o sábado. Daí eu não sei o que vamos ver ali. O que também se ajeita melhor aqui para mim, eu acho que até a quinta-feira, para não juntar tanto 2 tópicos, né? Porque daí a gente já vai estar no horário do tópico, no período do tópico 2, né? Enfim. Mas aí a gente faz na quinta, tá? Só daí eu vou primeiro marcar lá na planilha, que é nossa, e aí eu coloco o aviso lá no Moodle que tá marcada a aula para quinta-feira que vem. Tinha mais alguém de mão levantada quando eu fui projetar, acho que era o Darwin. Professora, tem uma dúvida com relação ali à lista. Nem todos os tópicos têm a lista para fazer, né? São alguns tópicos específicos, né? Parece que é 1, 2, e eu não sei se tem mais algum, né? É que na verdade é assim, ó, o tópico que não tiver lista, ele vai ter uma outra atividade, vai ter uma outra atividade. Por exemplo, o tópico 3, eu não vou fazer explicação de conteúdo. Eu vou tentar trazer para vocês algumas sugestões de como trabalhar de forma mais instigante a razão, proporção, percentual e a regra de 3, tá? Então, eu vou dar um material para vocês e vou dar uma tarefa, que não é uma lista, é uma tarefa. Então, vocês vão ter algo para fazer, só que vocês não vai ser cálculo, entendeu? Vai ser alguma coisa sobre o que eu tratei naquele tópico, que eu já adiantei para vocês que vai ser a ideia de uma atividade para aula. Aí vocês vão dizer, tá, mas é todo um plano de aula que nem a gente fez na PEC? Não, é uma atividade, tá? Então, é uma atividade da aula, mas não é um exercício. Não é assim, eu ir lá na internet e pegar uma questão sobre porcentagem e trazer para socializar com os colegas comigo. Não, é assim, eu querendo motivar os meus alunos para estudar porcentagem, como é que eu vou fazer isso? E aí eu vou pesquisar uma forma diferente de trabalhar um material, um jogo,
uma atividade diferente para eu trabalhar aquele conteúdo, né? Vai dar um pouquinho de trabalho para pesquisar, mas esse é o trabalho do professor, né? Pesquisar e compor aulas mais, digamos, instigantes, né? Então, a ideia é que cada um se empenhe para fazer isso e depois a gente compartilhe e fique com aí várias aulas interessantes para esses assuntos, né? Isso vai acontecer no tópico 3 e, se não me falha a memória, no tópico 9, que vai acontecer essa pesquisa. E vale nota, né? Cada um vale um ponto do geral, assim, da disciplina. Aí a prova final que vale 6, que vocês têm que entregar as listas. Então, as listas vai ser umas 5, mais ou menos. 5, 6, eu acho. Não serão todos os tópicos com lista, não. Márcio, pode falar. Eu estava olhando todas as listas nos quais as senhoras disponibilizaram. Tem um campo ali, como a senhora mesmo mostrou agora há pouco, que nós poderemos inserir os nossos desenvolvimentos das tarefas, das questões, né? Mesmo assim, nós poderemos inserir, então, na prova, esses materiais, o material físico. Tu diz no tópico ou tu diz os exercícios lá no final, no dia da prova? Acho que eu entendi isso que a senhora ficou. Por exemplo, agora ficou. Fiz a lista de exercício, coloquei no caderno, desenvolvi no caderno, ok? Aí eu vou ali, escaneio cada uma das folhas que eu desenvolvi para fazer, correto? E insiro o desenvolvimento do exercício. Não, nós não íamos pedir assim. A gente, não, o que eu disse que é para inserir lá na sala de aula do Moodle é a resolução do questionário. Ok, ok. A resolução do questionário. Aí, no dia da prova, que vocês vão lá no polo, vocês vão entregar as listas lá. Uma cópia, pode ser, né? Sim. Pode ser uma cópia. Daí lá as gurias vão escanear e mandar para nós. Ou mandar a cópia, porque isso tem malote, né? Vai para Santa Maria e vem na mesma semana, chega para nós, a gente consegue avaliar. Daí não sei como é que a gente vai fazer, o que é mais fácil, né? Porque são poucos alunos, talvez é mais fácil escanear. Porque a gente gostaria que essas listas valessem uma questão da prova, né? Uma pontuação lá da prova. Entenderam? Obrigado. Tá. Todo mundo assinou a lista de presença que está no chat? Por favor, assinem. Sim, assim, professora, agora eu estava voando, não tinha entendido, ó, porque os exercícios que estão aqui já estão tudo resolvidos, eles falam, mas eu vou só copiar, mas é aqueles do questionário que a gente fez, né? Aham. Aí, tá, agora eu entendi, é como se fosse na prova, que a gente faz a prova e entrega os exercícios, né? Isso. Tá, agora fez sentido para mim. Fala, Anderson. Professor, o chat não tá aparecendo para mim, tá engraçado, primeira vez que acontece isso. Alguém manda um link para ele? Vocês têm da turma? Tem, eu tô na classe. Vocês têm um grupo da turma? Tem, WhatsApp. Alguém Alguém pegou coloca lá? Isso. Ah, não, mas aí não dá, né? Daí dá toda a turma. Daí não dá, né? Também, né? Quem não está presente vai... Eu passo aqui para ele, professor. Passa no particular, se possível. Isso. Meu Deus. Alguém coloca aí, manda direto para ele. Obrigado. Isso, gente.
Alguma dúvida a mais? Então, por hoje, visto que a gente não vai falar do conteúdo, né? Eu preciso que vocês deem uma olhadinha no que eu coloquei lá no Moodle. E então, daí a gente marca para a semana que vem. Daí a gente conversa sobre o conteúdo, tá bom? Deixa eu Tá parar bem, aqui. professora. Oi.